tema que me tocou, tema que me foi entregue hoje, o custeio sindical, considero um tema, talvez um dos temas mais centrais dessa reforma. Por quê? Porque ele é o tema mais paradoxal de todos, de todos. A reforma, na minha opinião, com respeito absoluto a quem pense em contrário, ela é integralmente nefasta. Não tem nada que se aproveite na Lei 13.467 de 2017. Até as coisas boas que ela traz, pela forma como foi construído o texto da reforma, foram contaminadas e foram precarizadas. O exemplo básico é o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Porque todo mundo que estuda direito sindical há de reconhecer que, se não a unanimidade, a grande maioria dos estudiosos do direito sindical e daqueles que trabalham no dia a dia da realidade sindical, há muito tempo ostentam, defendem a bandeira do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical por um motivo simples. É óbvio que a obrigatoriedade da contribuição sindical surge entre nós como um de três pilares que sustentam um microsistema de mitigação da liberdade sindical no Brasil. Nós temos três pilares que fazem com que a nossa liberdade sindical seja uma liberdade sindical só que não, né? Uma liberdade sindical mitigada. Só que não. Nós temos, primeiro, unicidade sindical. Segundo, a estrutura verticalizada, a organização da representação por categorias. E terceiro, a contribuição sindical obrigatória. É surreal nós imaginarmos um sistema constitucional que nos brinde com o artigo 8º, inciso 5, dizendo que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a um sindicato, ou seja, uma expressão de liberdade sindical, e, ao mesmo tempo, assegurar que haja uma retirada compulsória, mesmo contra a vontade desta pessoa que não quis se associar, retirar dela valores para custear um sistema no qual ela não confia, no qual ela não tem nenhum interesse. É surreal. Então, fere de morte a liberdade sindical, a ideia de uma contribuição sindical obrigatória. Isso é fato. Sempre fui um ardoroso defensor do fim disso. Todavia, lendo a Lei 13.467, a primeira conclusão que me veio à mente, ao bater os olhos nas mudanças havidas nos artigos 545, 578, 579, 582 principalmente, 583, 587 e o 602, que foram os artigos que sofreram as mudanças na questão do custeio, né, o 582 com destaque. A primeira coisa que me veio à cabeça foi, isso é um absurdo, porque estão condenando o sindicato no Brasil, o movimento sindical no Brasil, à morte. À morte. E por que isso? Mas como, Gilberto? Você acabou de dizer que sempre foi a favor do fim da compulsoriedade da contribuição sindical. A explicação é simples. É um sistema com três pilares. Ou eu tiro os três pilares e mudo o sistema, acaba a unicidade, permitindo, num primeiro momento, o pluralismo sindical. Acaba com a estrutura de representação por categorias. E 3, acaba com a contribuição obrigatória, de modo tal que o trabalhador passe, pensando nos trabalhadores, né, ele passe a poder optar pelo sindicato que vai representá-lo. Os sindicatos possam buscar, num sistema de pura concorrência mesmo, demonstrar aos trabalhadores qual deles tem o melhor serviço, e assim angariar associados que vão pagar as cotas devidas de acordo com os estatutos do próprio sindicato. Ou você migra para esse sistema de real liberdade sindical, ou não tem como tirar a contribuição sindical obrigatória do sistema, a não ser que se mudem alguns pilares, como, por exemplo, a superação da súmula vinculante 40, que a professora falou. Não é fruto da antiga súmula 666 do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o número é propício. É coisa do amigo, né? Porque notem, do Tinhoso, observem. É surreal também você dizer que existe uma estrutura pautada na ideia de uma confederação, uma estrutura confederativa do sistema sindical no Brasil. Isso está na Constituição Federal, né? Ficou incoerente, né? É surreal você trazer no texto constitucional que o sistema brasileiro sindical é confederativo. 2, trazer no artigo 8º, inciso 3, que o sindicato representa a categoria, ou seja, o sindicato te representa, queira você ou não.
Não tem conversa. Se você integra a categoria, você é representado pelo sindicato. Ponto. É surreal que, em decorrência disso, portanto, você se beneficie do serviço, principalmente das conquistas obtidas pela via da negociação coletiva, através do trabalho do sindicato, e no final das contas você não contribua. Ah, mas espera um pouco, Gilberto, isso uma coisa é uma coisa, outra coisa, alguns dizem, né? Contribuição é uma coisa, custeio é uma coisa, representação é outra. Não é não. É só pensar em lógica. Eu pergunto, quem vai custear o sindicato? Os associados? Muito bom. Quanto tempo um trabalhador continua associado ao sindicato? Partindo-se da premissa de que ele reconheça que o colega que não verte um centavo para o sistema tem o mesmo benefício que ele tem. É absolutamente tendenciosa essa alteração ao esvaziamento, ao contrário do que se defendeu, ao esvaziamento e não à aproximação dos trabalhadores dos seus respectivos sindicatos. Até porque, junto com isso, vem a reforma trabalhista e, de um modo absolutamente cruel, traz para nós duas regrinhas. Primeira regrinha, importantíssima, ela diz, olha, a contribuição sindical é facultativa. Segunda regrinha, ela diz, não é possível estabelecer-se em norma coletiva negociada, acordo ou convenção, não pode, ok? Regras que imponham ao trabalhador qualquer tipo de participação no custeio do sindicato, de modo cogente, de modo coercitivo, contra a vontade dele. 611b, inciso 26. Olha só, trabalhador só paga a contribuição sindical, assim como os empregadores, os autônomos, só se verte contribuição ao sindicato, se o trabalhador, se a empresa, se o contribuinte for associado ao sindicato. Porque senão ele não deve nem contribuição assistencial, nem contribuição confederativa, nem mensalidade do sindicato. O que sobra? Contribuição sindical que era obrigatória. Agora, só se prévia e expressamente ele autorizar. Ou seja, uma prática que a gente tem notado por diversos sindicatos e empresas, de comunicar ao trabalhador dizendo, olha, apresenta a carta de oposição, porque senão vai ter o desconto, é ilegal. O que a lei traz é, se você ficar quieto, não falar nada, não pode haver desconto. Tem que haver uma prévia comunicação, olha o absurdo disso, uma prévia comunicação em que expressamente aquele trabalhador, aquela empresa, consinta com o desconto, consinta com o pagamento. Então, olhem, se eu pago se eu quiser, se eu pagar e se eu não pagar, eu tenho o mesmo resultado principal da representação, que é a conquista dos direitos, da melhoria das condições sociais pela via negocial. Né? O sistema me traz, via construção jurisprudencial, que na minha opinião, concordo plenamente com a professora Ivani, é afrontoso ao artigo 8º, inciso 4º, parte inicial do texto constitucional. Eu só pago para o sistema confederativo a contribuição que foi negociada, aprovada em assembleia, aliás. Aprovada em assembleia. Né? Eu só pago isso se eu quiser. O que eu tenho que fazer para pagar? Eu tenho que me associar. Se eu me associar, além de pagar isso, eu vou ter que pagar contribuição assistencial e mensalidade do sindicato. Pela cultura do brasileiro e pela condição financeira do trabalhador brasileiro, quantos vão se associar? Quantos vão pagar? Lógico que há sindicatos tão representativos que dispensam isso. Há sindicatos muito representativos que dispensam isso. Categorias que são absolutamente fortalecidas. Não é? Agora, são quantos no total? De repente, chega a questão ao Supremo Tribunal Federal e por 6-3, o Supremo, mesmo diante de um voto assim surpreendente do ministro Luiz Edson Fachin, um voto surpreendentemente preciso do ponto de vista técnico, mesmo diante disso, o Supremo, por 6-3, decide pela constitucionalidade desse movimento todo que nós comentamos aqui. Ok? A partir desse contexto, quem vai contribuir? E durante os votos favoráveis à constitucionalidade, nós ouvimos reiteradas vezes o seguinte, César. Né? Olha só, é constitucional porque é um absurdo alguém ter que pagar alguma coisa para um sindicato. Se o sistema é de liberdade, como é que eu posso violar a liberdade individual obrigando alguém a se filiar ao sindicato? Ninguém está falando de obrigação de se filiar. Ninguém está falando isso. Isso viola a liberdade sindical. Aí citavam trechos da doutrina.
Só que não citavam os outros, que diziam que junto com o fim da contribuição tinha que cair a unicidade, tinha que cair a estrutura verticalizada. Mas tudo bem, né? E isso, para advogado, ele tinha ganho de má fé. A gente na petição, verdade, a gente na petição destacar um trecho da doutrina, né? E não citar o resto, dar uma ideia parcial da construção do doutrinador, ele te ganha de má fé, tentar induzir o juiz a erro, né? Mas vamos lá, continuamos. Além de tudo isso, retórica total. Além de tudo isso, né, nós passamos a ver a seguinte situação. O sindicato, portanto, que não pode falar, tá bom, então eu vou me reinventar. Eu vou me reinventar para poder mostrar uma qualidade de trabalho que atrai uma base cada vez maior. Não, ele tem aquela base dele amarrada pelos limites da limitação da base territorial, limitação por categorias, unicidade sindical. Outra, os sindicatos pouco representativos continuam assim, pouco representativos e, pior, tendentes à extinção. Isso, destacaram os ministros também, muito bom. São mais de 16 mil sindicatos no Brasil. A mudança do final da obrigatoriedade da contribuição vai acabar com os chamados sindicatos pelegos. Os colegas e as colegas ouviram isso várias vezes, sim ou não? Tá, e o que vai fazer com os sindicatos que não são pelegos, que são tendentes a uma representação honesta, que são combativos, mas que representam categorias menores? Esse sindicato que fazia o papel dele e que dependia para fazer o mínimo papel dele, que já é muito para o trabalhador, não é? Que só paga a conta, historicamente, de tudo que o capital nos traz, não é verdade? Que paga a conta do sistema. Trabalhador, gente humilde que paga a conta. Notem, como é que vai esse sindicato agora sobreviver? Se ele não tem na sua base de representação, me desculpem, quantitativa e qualitativamente, pelo padrão salarial, pessoas que possam contribuir de modo real e efetivo. Não tem, a categoria é fraca. Não é fraca por não ser combativa ou por não ser importante. É fraca porque quantitativa ou qualitativamente não tem recursos. Então, notem, é da contribuição sindical obrigatória que vem isso. Ah, não, mas o sindicato trabalha direito, o trabalhador vai querer verter contribuições. Vai querer verter contribuições? Quantas pessoas pagam algo facultativamente? Sejam sinceros. Normalmente se paga os 10% da conta do restaurante por constrangimento. Verdade. Porque a rigor ninguém quer. Então, esse é o grande X. Se o sistema ele é transmutado com a queda dos 3 pilares, para fim de se gerar aí sim uma representação efetiva, fortalecida, com diminuição natural do número de sindicatos, porque os mais representativos do ponto de vista do resultado vão acabar abarcando mais associados e por aí vai, aí sim você racionaliza o sistema. Não é dizendo que com o fim da obrigatoriedade você vai diminuir o número absurdo de sindicatos que tem no Brasil, não é? Em razão do fim dos sindicatos pelegos. Não, está morrendo sindicato honesto, sindicato que fazia um trabalho interessante. E vou mais longe. Né? O que cria 16 mil sindicatos no Brasil não é a contribuição sindical. O que cria é o sistema constitucional de unicidade, categoria, representação por categorias e a base territorial limitada a um município. Eu posso ter, no Brasil, o seguinte número de sindicatos. Número de municípios vezes número de categorias. Numa realidade que permite surgir categoria como overloquistas. Eu posso inventar uma categoria por desmembramento e é difícil da gente pensar no limite onde se chega nisso. Então pensem, o número possível que a imaginação humana pode gerar de categorias vezes o número de municípios no Brasil. Esse é o número de sindicatos que se pode ter. Notem, categoria profissional e categoria econômica. Então multiplica por 2. Eu posso chegar a esse número surreal pelo sistema que nós temos. Não pela questão da contribuição obrigatória, embora ela realmente faça com que alguns sindicatos existam basicamente para recebê-la. Né? Mas não é o fator principal. Então, pensando em termos de coerência sistêmica, não é? Nós encontramos nessa reforma um absurdo. Eles conseguiram pegar algo que é excelente, que seria o fim da contribuição obrigatória, para transformar isso numa espécie de uma ofensiva, uma arma contra o sistema sindical. E querem o pior, para já começar a dar um gancho aqui para a fala do César? Tudo isso enfraquecendo o sistema sindical,
para, no mesmo texto, apresentar a seguinte ideia. Negociado prevalece sobre o legislado. O sindicato enfraquecido, o sindicato moribundo, vem negociar com a empresa e, aliás, os acordos coletivos prevalecem sobre as convenções, hein? Então, vem negociar com a empresa, sindicato enfraquecido, que o que nós negociarmos aqui se sobrepõe à proteção estatal, proteção oficial aos trabalhadores. E querem me falar em modernização? E querem dizer que a intenção não foi destruir o movimento sindical? Poderia muito, perderam a chance de trazer para dentro do sistema de modo expresso as centrais sindicais, que têm uma estrutura horizontalizada, não verticalizada, não se pautam numa representação puramente por categorias, que são os grandes atores políticos do movimento sindical. Perderam a oportunidade de racionalizar o sistema sindical, repito, com uma emenda constitucional que alterasse os padrões da estrutura, tira a unicidade, tira a estrutura de representação por categorias. Não. Tira a fonte principal de custeio, mas mantém uma representação desse sindicato enfraquecido para toda a categoria. E aí começa a gerar antinomia, começa a gerar loucuras, e contrassensos, contradições. Primeiro exemplo. Como que eu represento todo mundo, não é? Se eu não recebo de todo mundo? Com os impactos práticos que nós já salientamos. Segundo problema, então vamos negociar. Vai ter a cota negocial, né? Taxa de revigoramento, de fortalecimento sindical, não importa o nome que se dê. Beleza, vamos fazer. Está sendo aprovado. Teve até uma recente da Vale, se não me engano, né? Um acordo coletivo no qual se constou ali que haveria um desconto de contribuição negocial, salvo engano, de 0,7% ao mês do salário, 12 parcelas, certo? Que não seriam devidas pelos trabalhadores que eventualmente aceitassem pagar a contribuição sindical. Então, se você prévio e expressamente se comprometer a pagar, assumir a obrigação de pagar a contribuição sindical por esse acordo que eu estou mencionando, que o TST chancelou, você não precisaria pagar a cota negocial. Tem opção. Se você quiser ter acesso aos benefícios que foram trazidos pela negociação coletiva, você pata a cota negocial, não é? E aí veio a possibilidade também expressa de você se opor a isso. Se o trabalhador não quiser pagar, ele vai lá e se opõe simplesmente. E abre-se então a discussão. Se ele vier a se opor, ainda assim ele vai se beneficiar ou não das regras que foram negociadas? E uma outra questão que até agora eu não vi ser muito discutida, mas eu acho importante. É possível você derrubar apenas uma cláusula da convenção coletiva? Você derruba só essa cláusula da obrigação. Fala assim, olha, então tá ali, você vai pagar a contribuição. Se você quiser pagar bem, se você não quiser pagar bem, só que aquela cláusula que prevê que aqueles que optarem por não pagar não serão beneficiados com a norma coletiva, essa cláusula não vale. Eu posso apenas afastar uma cláusula do acordo coletivo? E normalmente, pela ideia básica de negociação envolve trocas para se chegar a um consenso. Eu não posso tirar uma parte só. A tendência é ou vale tudo ou não vale nada. Agora, pode valer tudo? Porque, pera um pouquinho, repito, artigo 611b, inciso 26. A norma coletiva não pode trazer deliberação, né, cláusula que imponha ao trabalhador a obrigação, no caso, me desculpem a repetição, de pagar uma contribuição sindical com a qual ele não consinta, expresse previamente. Foi tudo bem construído, não é? Foi tudo bem construído para, no final das contas, nós chegarmos nesse balaio de gato. Para fechar, um minutinho, César. 4 questões básicas, eu acho que são os grandes pontos de enfrentamento sobre a questão do custeio sindical. Quais são as 4 questões que nós devemos enfrentar? Primeiro, é constitucional o texto da CLT reformada no que tange a essa perda da obrigatoriedade? Questão superada pela decisão do Supremo na DPF, né, 5794 e na ADC 55. Recentemente superada, 6-3. Não há que se falar em inconstitucionalidade formal por se tratar de matéria tributária que deveria ser alterada por lei complementar. Não há de se falar em inconstitucionalidade material por se tratar de uma regra implícita na parte final do inciso 4 do artigo 8º, a contribuição obrigatória,
Porque a parte final do inciso 4 do artigo 8º remete à lei. Fala, olha, a gente aqui está pensando na representação de toda a categoria, inciso 3, porque toda a categoria paga nos termos da lei, inciso 4, parte final. Não tem que se pensar nisso. Não tem que se pensar no artigo 113 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que fala que para ter renúncia de receita, eu tenho que apresentar antes um estudo de impacto orçamentário e financeiro. Está escrito na Constituição isso. Vocês sabem quanto que está previsto na LDO de 2019 de aporte ao Estado oriundo de contribuição sindical? 273 milhões. Se o Estado está renunciando 273 milhões, porque recebe 10% da contribuição dos trabalhadores, 20% dos empregadores e por aí vai. Não é? Esqueçam tudo isso. Supremo Tribunal Federal, embora o Ministério Público tenha feito um trabalho primoroso na nota técnica número 1 de 27 de abril de 2018, do CONALES, né? O Ministério Público foi ignorado. O Supremo Tribunal Federal falou que isso é constitucional. Se isso é constitucional, segunda pergunta, bem rápido, vale para toda a categoria, então, a representação ou não? Há quem defenda que não. Se eu não contribuo, não se aplica. Não é? Muito bom. O sindicato perdeu a característica de associação especial. Agora é uma associação comum. Ok? Só associado se beneficia do serviço do sindicato. Muito bom. Inconstitucional. Artigo 8º, inciso 3. Não tem como passar por cima do que está escrito ali. A senhora concorda, professora? Não tem como. Não tem como. Penúltima pergunta e encerrando. Então, como é que eu faço? Eu posso incluir na negociação coletiva uma cláusula que me diga, olha, só vai ser beneficiado por essas novas regras negociadas aqueles que, eventualmente, contribuírem com a cota negocial, com a cota estabelecida pela Assembleia para tanto. Não é? Desde que prévio e expressamente aprovado isso em Assembleia, diga-se de passagem. Isso não tem como passar por cima. Afinal de contas, a Assembleia é soberana. Se a categoria é representada, a Assembleia fala pela categoria e está aprovando que só vai ser tocado, não é, no seu patrimônio jurídico, só vai ter aderência ao contrato individual de trabalho, a norma coletiva, quando o trabalhador individualmente concordar em pagar a cota negocial. Não é? Viola o 611b, inciso 26. Está na lei. Temos que ver se é constitucional ou não. E, por fim, para fechar, a história de você inverter a lógica. Falar, tudo bem, eu vou descontar, só que o trabalhador pode se opor. Viola o 582. Por quê? Porque traz que ele tem que autorizar prévia e expressamente o desconto. Ou seja, a reforma foi feita para acabar com a fonte de custeio sindical. Tem futuro? Tem. Tem. Acho que as propostas que a professora Ivani aqui colocou são excelentes. Tem que haver um reinventar do movimento sindical. Atualmente, a posição majoritária me parece que é essa, que vê o emparedamento que a professora falou. E vamos rezar. Eu fecho com uma constatação final, César. Olha só, ele nunca mais me convida para nada. A situação é a seguinte. Eu acho que a Bíblia também foi alterada pela reforma trabalhista. É verdade, a reforma trabalhista alterou os 2 livros mais importantes da vida de um trabalhador humilde. Aquele trabalhador que depende do seu trabalho para sobreviver mesmo. Aquele cara que não depende da exploração ali, ele depende apenas de renunciar à própria existência durante certas horas em benefício de um empreendimento alheio. Detonou a CLT, todos nós sabemos, e alterou a Bíblia no livro de João, professor. João traz que um dia a besta virá com um triângulo flamejante na cabeça e a insígnia 666. Mudou, agora é 13.467, né? Eu agradeço a todos e espero ter contribuído um pouquinho.